Olá! Estamos começando agora com mais um episódio do Biblioteca Pão Diário, o nosso podcast em que a gente comenta sobre os itens aqui do nosso catálogo em Publicações Pão Diário. Seja muito bem-vindo! E se lembre que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, às 20 horas. E você pode encontrar tanto o áudio quanto também esse podcast em vídeo. Venha acompanhar a gente no nosso YouTube de Publicações Pão Diário, onde você consegue ver também, além de escutar a nossa conversa aqui. Hoje, a nossa conversa vai sobre A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Você pode nos acompanhar sobre esse livro e outras publicações e outras atualizações nossas também nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @Publicações Pão Diário, no Facebook, Pão Diário Oficial, no YouTube, Publicações Pão Diário, e também pelo nosso site, publicaçõespãodiario.com.br, onde você encontra a nossa loja virtual, onde você pode adquirir A Imitação de Cristo e também outras obras do nosso catálogo, onde você também consegue encontrar textos a respeito das obras, dos autores. Você consegue saber mais sobre o Tomás de Kempis e outros autores também do nosso acervo de Pão Diário. Hoje a gente vai conversar sobre A Imitação de Cristo com a nossa amiga Losane, e ela vai também poder comentar sobre essa obra com a gente. Oi, Lô, tudo bem? Oi Marília, tudo bem? Estamos indo para mais essa empreitada, falar dessa obra, que realmente ela eu diria assim, que ela é um patrimônio do mundo, né? Se a gente pode colocar assim, dentro da esfera cristã, religiosa, enfim, isso desde o século XV. É uma obra impressionante, né? A gente vê que dessa nossa coleção, em que a gente está, a coleção que traz o legado de fé, né? A Imitação de Cristo é a obra mais extensa, mas eu acho que ela não é só uma grande obra porque ela é um pouco mais extensa, né? Ela é uma grande obra porque ela traz muito conteúdo e ela tem falado a muitas pessoas ao longo aí da história da igreja nesses últimos séculos também, né? Sobre o que esse livro fala, Losane? Do que ele trata? Uma das coisas, antes de falar propriamente do livro, eu acredito que a gente deve acentuar que a gente está falando de uma obra que foi escrita no século XV, né? Ou seja, antes da Reforma, que aconteceu em 1517, ele tem aí mais ou menos 100 anos antes da Reforma. Então, o background de onde esse livro foi escrito, a gente tem que pensar na igreja que existia na época, né? Assim, que era majoritária e que alguns termos desse livro, então, vai trazer algo que é peculiar da época em que o autor viveu, dentro da instituição religiosa a qual ele pertencia, embora é interessante dizer que o Tomás de Kempis, ele pertencia, o background religioso dele era de um movimento pré-reforma. Então, o ensinamento que ele traz a partir dessa obra, ele vem desse background religioso de um movimento no qual ele foi educado. Então, o livro, praticamente, ele vai trazer todo o princípio desse movimento chamado Irmãos da Vida Comum. E vale dizer também que esse livro, o Tomás de Kempis, ele praticamente ele foi um expoente no sentido de representação em termos de publicidade desse movimento, desde que ele ingressou, né, e ele passou aí, nós vamos falar um pouco disso mais tarde, mas falando do livro, a gente pode dizer que o próprio título do livro traz o conteúdo dele, né, o tema do que se trata. E, basicamente, quem conhece Lucas 9, 23, 25, né, eu vou citar para lembrar a gente aqui, embora eu acredito que a gente conheça, tem familiaridade com esse texto do Evangelho de Lucas, que diz assim: se alguém
quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Né? Eu estou lendo aqui na versão NVT. Então, basicamente, a gente pode resumir o conteúdo do livro nesses versículos, porque ele vai trazer exatamente orientações práticas e biblicamente fundamentadas para se viver de maneira integral em Cristo e para Ele. Então, ela tem esse é um livro que a abordagem dele é puramente cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro de tudo, assim, tanto no que você é, quanto no que você faz. Né? Então, você vai ver assim, a centralidade de Jesus Cristo, a ruptura com o pecado, e essa espiritualidade que engaja realmente o coração para levar a pessoa a viver naquilo que mais importa, que é, de fato, a eternidade e o reino de Deus. E falando mais da questão aí do layout também, né, do que compõe, a gente vai ver que esse livro é uma junção, na verdade, de 4 livros, com capítulos bem curtos, muito fácil de ler, mas profundamente reflexivos, né? Reflexivos, ou melhor, que trazem uma profunda reflexão ao leitor. Né? E tanto que tem algumas pessoas que tomam esse livro como um devocional mesmo, né? Que vai ler ali um capítulo por dia e assim fazer a sua devocional. Então, trazendo um pouco dessa divisão desse livro, a gente tem ali o livro 1, que são os conselhos úteis à vida espiritual, né? E ele vai trazer assim, bem pontualmente coisas bem peculiares à vida comum, né? Trazendo sempre essa questão de aplicar o Evangelho e de realmente de viver a pessoa de Cristo no cotidiano. A gente tem as exortações, o livro 2 vai ser, então, a exortação à vida interior, lembrando de que o reino de Cristo está em nós, ou entre nós, ou, de acordo com algumas versões, ele vai dizer está entre nós, ou dentro de vocês, ou ao alcance de vocês. Talvez esse alcance de vocês seja uma coisa mais assim na nossa mente, mais palpável para nós. Mais compreensível, talvez, né? Mais compreensível, exatamente. Então, a gente tem o livro 3, para a consolação interior, que assim, é um dos meus favoritos. Esse livro 3 é um dos meus favoritos. No livro também é o que tem mais capítulos, é o mais extenso, porque ele vai trazer um diálogo entre Cristo e a alma do crente, assim, de uma maneira muito interessante e muito profunda. E aí a gente tem também o livro 4, que seria esse convite à Santa Comunhão ou à Santa Ceia, abarcando toda a seriedade que esse sacramento realmente ele traz, né? Tudo aquilo que está inserido nesse memorial que Cristo deixou para a gente como memória, né? Para se celebrar em memória do que ele fez por nós. Então, basicamente, a Imitação de Cristo, realmente, ele acaba sendo um diário escrito por alguém que experienciou exatamente essa forma de prática religiosa. Então, ele vai trazer assim, mais um recurso, né, para todo aquele crente, para todo cristão que busca realmente um aperfeiçoamento ou assim, essa busca pela santidade, imitando a própria vida de Jesus, conforme registrada nos evangelhos. E
lembrando, né, de que quando a gente conceitua realmente o termo imitação, a gente está falando de uma representação, ou seja, de você trazer essa representação o mais exato possível, com uma fidelidade desse alguém que você realmente professa como Senhor. Sim, sabe, Lô, eu acho que nesse teu comentário você trouxe algumas coisas muito ricas que vale a gente dar uma aprofundada, assim. Por exemplo, quando a gente pensa, então, na questão da centralidade de Cristo nessa obra, né? E ao mesmo tempo, dessa característica muito prática, muito entremeada ali no dia a dia, né, da vida do cristão. Eu acho que isso talvez seja um dos motivos pelos quais esse livro se mantém, né, ao longo dos séculos, né, porque ele fala dessa questão que é central, que é essencial para a vida de cada crente, é o quanto que aquilo que eu tenho lido nas escrituras, aquilo que a gente medita, aquilo que a gente reflete, o quanto isso de fato entra no meu dia a dia, o quanto que isso de fato transforma e o quanto eu me permito ser transformado e o quanto eu me esforço nessa transformação, nessa imitação, né? A imitação de Cristo, ela não é um ato passivo, né? Não é vamos deixando a vida caminhando e alguma coisa vai acontecer. Não, ele é um livro que fala de disciplina, né? De eu buscar essa disciplina de ser como o Senhor, né? E ele não fala, imite a mim, ou imite fulano de tal, ou imite a liderança local, ele fala, imite ao Senhor Jesus, né? É a imitação de Cristo. Como que a gente pode pensar esse aspecto cristocêntrico dessa obra? Não sei se talvez tivesse algum trecho ou algum aspecto que você acha que a gente possa ressaltar aí. Algo assim bem interessante dentro do que você colocou também, é que dentro desse movimento, né, que é o background da espiritualidade, a qual o Kempis ele foi educado, cresceu e realmente acrescentou, uma das coisas desse movimento é que ele trouxe a questão da espiritualidade para o povo, para o leigo, algo que antes estava restrito ao clero, né, porque só o clero tinha acesso à palavra de Deus, só o clero realmente era aqueles que eram considerados a serviço de Deus, os servos de Deus e representantes, vamos dizer assim, do Senhor na terra. E isso vem trazer algo muito acessível, que na verdade é o que o Evangelho, na verdade, traz para a gente, essa acessibilidade da gente se achegar a Deus, realmente de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e isso dá essa autoridade de se aproximar assim, de Deus e servi-lo com a integridade de coração, então, que ele nos convida, né, vamos dizer assim, que nos desafia, e que, na verdade, isso não está restrito à instituição, não está restrito ao templo, às quatro paredes, né, que envolve essa classe, mas que simplesmente ela se expande para a vida, se expande para a vida comum, nas lutas diárias das pessoas, e trazendo exatamente a pessoa de Jesus para junto dessa vida, para junto dessa lida no dia a dia. Então, o livro ele vai trazer muito isso, trabalhando essas questões também das próprias necessidades humanas, das incertezas e dos questionamentos que são peculiares ao ser humano. E vai tratar isso de uma maneira muito, eu diria, transparente nesses diálogos que existem ali, principalmente na questão ali da vida interior, e também no capítulo, no livro 3, no 2 e 3, para mim é fantástico ali. E quando a gente fala da forma como Cristo é evidenciado nessa obra, eu até destaquei aqui, já no capítulo 1 do livro 1, um trecho que diz o seguinte, quem me segue não andará nas trevas, é o texto de João 8,12, diz o Senhor. Por meio dessas palavras de Cristo, somos orientados a imitar sua vida e seus hábitos,
se realmente desejamos ser iluminados e desprendidos de toda cegueira de coração. Seja, então, o nosso principal propósito meditar a respeito da vida de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Cristo vão além de todos os conselhos dos santos, ou seja, dos homens ilustres, né? Enfim. E aquele que tem seu espírito encontrará nele, ou seja, em Cristo, um maná escondido. Há muitos que com frequência ouvem o Evangelho, porém poucos se importam, pois não têm o Espírito de Cristo. No entanto, quem deseja compreender plenamente suas palavras deve tentar moldar toda a sua vida na de Cristo. Então, já nesse primeiro capítulo, então, você pode ter uma ideia dessa cristocidade, né, do livro, de como Sim. Cristo é central realmente em toda essa abordagem, porque ele não vai focar no homem, ele vai focar em Cristo, obviamente, trabalhando, né, algumas questões e algumas certas dificuldades. E é muito interessante quando você chega no capítulo 3, no livro 3, melhor dizendo, né, que ele vai tratar, né, assim, a alma, né, ou seja, o fiel pergunta para Cristo e Cristo responde, como se Cristo estivesse respondendo a esse questionamento e orientando dentro desses questionamentos. Então, é bem interessante. Sim. Então, você vê que, basicamente, as citações bíblicas, elas são majoritariamente do Novo Testamento, exatamente porque elas endossam esse apelo do livro para viver de forma cristocêntrica. Lembrando também que, por ser um livro que ele foi escrito por um monge, né, e a intenção também era doutrinar outras pessoas que abraçavam, vamos dizer assim, a fé religiosa, o serviço religioso dentro do movimento. Lembrando que esse movimento ele é pré-reforma, né, exatamente, que ele vem apelando para que as pessoas que professavam o nome de Cristo, realmente vivesse de acordo, né? Vivesse assim, coerentemente com aquilo que professavam. Então, eles traziam muito essa questão das Escrituras, de realmente se voltar à Escritura, de se voltar à oração, e realmente de ter zelo por praticar aquilo que essa palavra ensinava. Então, esse é um ponto muito, muito importante a ser ressaltado quando a gente comenta sobre esse livro. Que legal. Eu acho que isso que você falou é muito interessante a gente pensar todo esse movimento que está acontecendo ali, né? Então, o Tomás de Kempis, ele participa desse movimento dos Irmãos da Vida Comum, né? Que fala justamente dessa retomada de uma espiritualidade individual, um comprometimento individual com o Senhor, que naturalmente isso se reflete em todas as áreas da sua vida, então nas suas relações, na igreja, na relação coletiva também, mas que ele parte de um comprometimento íntimo do fiel com o Senhor, com a revelação nas Escrituras, né? E ele participa desse movimento. Alguns anos depois ele se torna um monge, né? E dentro desse monastério onde ele está, isso lá na região ali da Holanda hoje, né? Ele vira o tutor de quem se chegava ao monastério. Ele é como se fosse um grande mentor, um discipulador, um professor de escola bíblica do contexto dele, né? E é nesse contexto que ele compila essa obra, né? Ele deve ter compilado isso ao longo de muitos anos, né? Ele morre bastante idoso e até o final da sua vida ele está nessa função de mentor dos noviços, dos jovens que chegam ao mosteiro. E aí uma coisa, o trecho que eu destaquei, que eu achei muito legal e que ecoa isso que você está falando também, é nesse livro 3, que é o diálogo da alma do fiel com o Senhor Jesus, e o título do capítulo 42 é A paz não deve ser depositada em homens. E é a voz do Senhor dizendo, meu filho,
Se você depositar sua paz em qualquer pessoa, por causa da intimidade que tem com ela, ou pelo simples convívio, você estará sempre inquieto e enredado. Mas, se recorrer à verdade eterna e duradoura, você não sofrerá se um amigo falecer ou abandoná-lo. O seu amor por seus amigos deve estar alicerçado em mim, e, por minha causa, você deve amar quem parece ser bom e é muito querido para você nessa vida. Sem mim, a amizade não tem força e não pode durar. O amor no qual eu não sou o laço não é verdadeiro e nem puro. Então a gente vê que ele fala que muitas vezes a gente é tentado, né, a não imitar a Cristo, a fazer um certo objeto de culto à nossa própria imagem, ou às vezes uma outra pessoa, e a gente coloca nessa outra pessoa a nossa expectativa, o nosso afeto, a nossa esperança, e ele fala, não, né? Olhe para mim, olhe para o Senhor Jesus, olhe para mim que sou eterno. E a partir daí a gente constrói as nossas outras relações também. O que eu acho que é muito interessante se você pensar que era o mestre falando isso, o professor falando, olha, eu posso ser o grande professor aqui, mas não olhe para mim também não, olhe para Jesus, né? Exatamente. E é interessante, né, como você falou, ele morreu assim aos 91 anos, e depois que ele foi consagrado, se eu posso colocar assim, né, dentro desse mosteiro, aí por essa, vou chamar de ordem, né, aí a ordem que ele serviu, que realmente foi dos irmãos da vida comum, ele morreu, ele serviu 70 anos da vida dele, após ter ingressado, que ele ingressou, assim, ele foi educado desde os 12 anos, ele começou muito novo a ser doutrinado nessa espiritualidade voltada para a pessoa de Cristo e também para as pessoas, né? Ou seja, e para as pessoas também, né? de trazer. E esse movimento, por conta de ter um dos princípios, a educação, de universalizar a educação, é muito interessante ver realmente a história do fundador, e, ao mesmo tempo, de aperfeiçoar essa questão da função de copista. E o Kempis, desde muito cedo, demonstrou essa habilidade de uma maneira assim, fenomenal. Tanto que ele... porque ali eles copiavam tanto os livros à mão, era tudo à mão, para eles, como também por encomendas, que era uma forma também deles manterem, né, a sua sobrevivência e ajudar uns aos outros. E ele fala o quanto isso é importante. Então, quando você pega esse livro e vê tanto de Bíblia ali, o próprio Kempis, ele fez 6 cópias da Bíblia, da Vulgata, né, que é a versão latina, à mão. Se eu não me engano, levou 6 anos cada uma. Imagina. Para concluir. Um empreendimento, cada uma tinha 5 volumes e levou esse tempo para ser realmente escrita toda à mão. E, ao mesmo tempo, enquanto ele escrevia, ele ia internalizando essa palavra. Então, a gente vê a importância aí do quanto é relevante e o quanto é importante, assim, realmente a leitura bíblica, o contato, a meditação com essa palavra, né, que é a palavra de Deus. É importante a leitura de outros livros, com certeza, mas quando a gente pega uma obra dessa e diz assim que sobrevive ao longo dos séculos, né, sendo uma das obras, depois da Bíblia, mais lida e publicada, né, hoje ela está no mundo inteiro, em várias línguas, você vê a relevância não é por causa de um homem, mas é por causa da palavra que essa obra também dissemina, né? E espalha, que não tem a ver propriamente com a vida do homem, mas tem a ver com a vida desse homem rendida a Cristo, ao qual ele traz, não olhe para mim, olhe para Cristo. E ele traz e realça realmente essa importância. Nós precisamos voltar à verdade do Evangelho. A gente precisa tornar essa palavra em mãos, pés e pés, Sim. Ou seja, né, uma coisa prática no dia a dia e não restringi-la a uma instituição, mas realmente torná-la acessível ao povo, porque não é só o
clero que precisa de salvação, o povo precisa de salvação, e essa salvação não é nós, né? Não sou eu, não é os outros que trazem, é a pessoa de Cristo. Então, para se viver essa vida que é difícil, porque o livro traz isso também, não há como vivê-la fora da pessoa de Cristo, sem imitar a pessoa de Cristo. Sim. Uma coisa que eu achei muito legal, você comentou também, diz respeito à estrutura do livro, né? A gente tem ele em um volume único, mas ele é uma coletânea de 4 livros, né? E o formato dele é muito interessante, porque a gente pode brincar que ele é o tataravô dos devocionais, né? Porque ele traz, não se pensava em literatura devocional como a gente pensa hoje, né? Um texto por dia e tal, mas isso aqui fatalmente é um texto que ele te chama a devoção. Você pode pegar e ler ele numa grande tacada, mas talvez uma forma interessante de ler seja de uma maneira mais contemplativa, né? Você abre, então, cada capítulo, especialmente os dos 2 primeiros livros, né? Eles são muito curtos, eles têm uma frente, né? Uma página, 2, talvez. Então, talvez seja interessante até você pensar dessa maneira, né? Eu acho que a gente hoje que vive, às vezes, em tempos tão... eu conversava com uma pessoa esses dias, como a gente está muito viciado, às vezes, em celular, né? Você para ali, você tem 30 segundos enquanto a sua comida está no micro-ondas, e você já pega e já vai para o celular, né? Isso, às vezes, até gera uma ansiedade, coisas que não são bacanas. Talvez você possa correr para uma reflexão da imitação de Cristo, que você consegue lê-la em pouco tempo. É um livro fácil de ser lido, mas talvez não seja tão fácil de ser aplicado, né? Ele é muito profundo, ele é muito denso, então ele é profundo numa extensão curta, né? E traz justamente isso que você comentou, né? No nosso cotidiano, na nossa vida, na vida das pessoas simples, né? Das pessoas como nós, que são pessoas simples buscando uma devoção com o Senhor. É isso que o Senhor espera de mim, talvez, mais do que uma grande erudição, um profundo conhecimento, é uma devoção. E essas outras coisas todas, elas compõem, elas ornam também, mas a essência é a imitação do Senhor, né? E ele traz essa essência toda muito bíblica, muito cristocêntrica também. E é interessante você ver, não chega a ser não é um desprezo pelo conhecimento, mas é colocar isso numa posição secundária à imitação de Cristo. E isso sendo dito por uma pessoa que estava dentro de um mosteiro, que eram os locais de conhecimento, né? Não era. Hoje a gente tem imprensa, né? Você não demora 6 anos para produzir uma Bíblia, né? Ou uma cópia de livro. A informação, ela é muito mais disseminada e mais facilmente disseminada mesmo, né? Mas a gente precisa se lembrar, né? Que especialmente em tempos que o conhecimento era tão raro, tão precioso, o autor está aqui falando, imitar ao Senhor Jesus é mais precioso, né? Ser devoto, a intimidade da tua alma com o Senhor é mais preciosa do que isso, né? Então, às vezes isso é um chamado até pra gente, né? A gente está aqui falando de livros porque a gente gosta de ler, a gente gosta de estudar, mas que isso não tome um lugar desproporcionado, né, no nosso coração. Exatamente. Que a gente sempre esteja atento, né, à centralidade do Senhor Jesus, da palavra, até acima do que eu possa vir a conhecer ou a ler, né? É interessante porque ele vai, assim, o livro ele acaba apontando, né, as tentações que são comuns. Provavelmente, se esse livro fosse, se ele tivesse que escrever, seria colocar essa questão do celular também, das redes sociais. Mas como na época não existia, ele vai citar outras coisas que se tornam distrações e que realmente desvia essa atenção dessa contemplação, do meditar, de parar, de ter esse momento realmente pessoal com Deus. Então, é muito interessante ver essas nuances, né? Toda essa abordagem que compõe realmente a vida do ser humano e que também tende a afastá-lo desse relacionamento e dessa comunhão pessoal e íntima com o Senhor. Legal. Realmente fica aí o convite, então, né? Para que a gente possa, de fato, buscar sempre essa imitação de Cristo. Fica a sugestão de leitura, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis,
4 livros com vários pequenos capítulos dentro deles, que trazem reflexões profundas, porém fáceis de ser lidas, né? Cada capítulo termina essa edição com uma reflexão, algumas perguntas que você pode trazer para a sua reflexão pessoal, algumas orações entre eles que podem também ser parte ali da nossa meditação também, da nossa contemplação. Esse é um livro riquíssimo que tem chegado para a gente através dos séculos, né, com toda essa profundidade cristocêntrica, essa espiritualidade íntima, essa espiritualidade centrada na Bíblia também, a imitação do Senhor e não uma veneração a qualquer pessoa ou a nós mesmos, né? E que é o que nos traz aí essa presença, seja você um grande erudito, seja você uma pessoa comum, né? O Senhor Jesus está aí para ser imitado por todo mundo que quer segui-lo, que se chama pelo nome dele, né? Pelo nome de cristão. Losane, muito obrigada pela tua participação hoje. Você tem algum comentário para a gente encerrar essa nossa conversa? É só dizer assim que realmente, apesar de ser um livro, como a gente está falando, antigo, né? Esse convite, esse desafio para imitar a Cristo, ele é super contemporâneo, ele é super atual, né? E dentro disso, né, eu só queria colocar, fazer um convite que o próprio livro faz, que ele diz que, na verdade, esse livro realmente ele não é uma tentativa de definir o indivíduo, mas que ele é um convite para mergulhar na paz da rendição espiritual a Cristo. E ele diz assim: ame ser desconhecido, diz o autor, para valorizar a quietude, para cortar o orgulho pela raiz, a fim de perceber como todos os homens são fracos, mas ao mesmo tempo admitir que ninguém é mais fraco que você. Então, né, no sentido de dizer assim, o quanto a gente realmente necessita, porque até para se render a Cristo, a gente precisa realmente do próprio agir de Deus, do próprio auxílio do Espírito Santo ministrando a nossa vida, a nossa mente, né, naquilo que é de Deus, para que a gente realmente nos capacitando, inclusive, para que a gente possa realmente imitar a Cristo no nosso viver diário, né? Aí assim poder glorificar realmente a Deus como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém. Esse é um convite mais profundo até, né, do que qualquer outro que a gente pudesse colocar, né? A imitação do Senhor Jesus. Losane, muito obrigada, viu, pela conversa, muito obrigada aí pelos insights e até uma próxima. Prazer estar novamente. Até. Tchau. Maravilha. Tchau, pessoal. Esse foi mais um episódio de Biblioteca Pão Diário. E nos siga nas redes e veja o nosso próximo episódio na próxima quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau.